Minha diretoria vazou de vez a informação vazada pelo próprio interessado, portanto não temos mais que ficar, né, com dúvidas, porque realmente o Grego tá afim de comprar o Vasco, deu uma entrevista e falou publicamente que sim, que o time que ele estava pensando em comprar no Brasil pode ser o Vasco e tal. Eu fui pesquisar um pouco sobre a vida dele, quem é esse cara, como é que é esse esquema, perguntei para alguns amigos que já fizeram negócios com ele pelo futebol internacional, venda e compra de jogador. Num geral, os empresários envolvidos em transações com eles, a pergunta foi simples. Ele é ponta firme? E eles responderam, comigo sempre foi. Então, assim, eu não ouvi de nenhum dos que eu perguntei, eu não ouvi de nenhum empresário brasileiro que esse cara tenha sido filho da puta e tal. Sempre ouvi, não, comigo esse cara teve palavra, ele foi ponta firme. Então, até o momento, o que se tem é isso. Aí você vai ler. E quando você vai ler, vascaíno, você se assusta com algumas coisas. Primeiro, eu já senti, nas redes sociais uma movimentação de dinheiro. De dizer quanto o cara tem, quanto o cara não tem. Cara, olha só, vamos ser um pouco mais espertos. Nenhum cara que fica bilionário é burro, tá? É muito difícil. O cara pode até ser desonesto, mas burro ele não é. Então, se ele conseguiu ficar bilionário, é porque ele sabe o que faz com o dinheiro, né? Senão ele não faria. Então é um cara que não vai chegar aqui e vai falar assim, ele tem 3 bilhões de euros, isso significa que, pra ele não é nada pegar R$1 bilhão, por exemplo, e botar no Vasco. Então, ele vai fazer um cálculo de dinheiro para entender se isso vai dar retorno financeiro para ele. Ele não vai vir aqui fazer uma doação, ele não vai aqui vir pro Vasco se ele vier, porque ele ama o Vasco, porque o Vasco é o clube dele de criança, e porque o pai dele era ligado a São Januário, e porque a mãe dele fazia doce na barreira do Vasco, tá? Essa história não vai existir. Então, se ele vier aqui para fazer um negócio, como toda a SAF que vier de fora, como a 777, você vem para fazer um negócio. Se você sabe... Eita porra, que hoje tá difícil. Se você sabe ou não fazer esse negócio, são outros 500. Ele tem, recentemente, o Rio Ave de Portugal, o Olympiacos, que é um gigante da Grécia, que é onde ele nasceu, foi eleito já vereador e etc, um cara que manda pra caralho lá na Grécia. E agora tem o Nottingham Forest, que começou, ele comprou na segunda divisão, o clube foi subindo e tal, chegou e agora tá entre os 6 primeiros da Premier League, onde teve um investimento nos últimos 2 anos legal. Murilo tá lá, Danilo tá lá, inclusive, nesse momento e tal. No Olympiacos tem o Rodinei, tem o William, enfim. Esse cara tem alguns perfis que podem ser interessantes e outros que são preocupantes. Eu não vou cravar nada aqui, porque quem sou eu pra cravar alguma coisa sobre alguém que eu não conheço? Porque o que eu tô lendo, cara, é notícia de imprensa. E eu sou o cara que menos acredito no que eu leio em imprensa no mundo. Então, eu leio até a página 2, tá? Toda notícia dada pela imprensa tem um viés de quem tá dando a notícia. Ele tem um envolvimento com várias acusações de manipulação de resultado, de facilitação de agressão, Tem vários processos que rolaram em acusações contra ele durante as últimas 2 décadas, desde quando ele assumiu o Olympiacos. Ele conseguiu sair de todas elas sem problema. Alguns dizem, alguns jornalistas e pessoas da Grécia, pelo que eu li, dizem que isso foi fruto de poder, né, dele conseguir manipular as coisas por poder. Outros dizem que realmente ele era inocente, foi só vítima de alguns complôs, porque o Olympiacos começou a ganhar tudo desde que ele assumiu. Ganhou, se não me engano, 7 títulos seguidos da Grécia, e você sabe que lá na Grécia a rivalidade é brutal. E aí dizem que foi isso e tal, não sei o que, enfim. Tem outras acusações contra ele, com coisa envolvendo dinheiro de tráfico de droga e tal, que aí já vai para um segundo escalão. Que aí se fosse o Vasco, e acredito que o Pedrinho fará isso, eu teria o tamanho cuidado de botar 2, 3 caras especialistas dentro de um avião, sem o Grego saber, e mandar os caras pra Grécia. Fala, meu irmão, tu vai passar 20 dias naquela porra, tu vai levantar tudo que você conseguir sobre esse cara. Tudo. Você vai voltar pra mim e vai me trazer quem é esse cara. Porque o Vasco não pode errar 2 vezes. Se errar 2 vezes, todo o discurso da atual diretoria do Vasco, e vamos supor que amanhã o Vasco seja vendido pra esse cara chega aqui, compra um monte de jogador, maravilha e tal, mas por algum motivo, se descobre alguma coisa, esse cara é condenado a alguma coisa. Tudo que a diretoria do Vasco atual fala, ela vai dar de voz pra oposição. Vai falar assim, mas nós vendemos pra alguém que era errado, vocês foram lá e... Então o Vasco não pode cometer esse erro. Essa diretoria do Vasco não pode cometer esse erro, tá? Não pode ser seduzida só pelo dinheiro. Ela tem que ver quem é. Eu não estou dizendo que o cara é bom ou ruim, tá? Eu estou dizendo que eu não conheço. Tem que ir lá, mandar lá, e ter alguém que fala assim, tu vai ficar lá, tu vai fazer essa porra. Alô, Pedrinho, meu parceiro, meu colega, meu amigo. Não falei isso pra você, porque eu não falo com você há alguns dias, mas vou falar. E vou falar aqui no ar, porque a relação é clara e transparente. Manda alguém ver quem é, puxa tudo e avalia o risco. Porque o risco moral, o risco da instituição se envolver de novo com alguma coisa que amanhã ou depois dê problema, é muito ruim.
Claro que quando você tem o Rio Ave, o Olympiacos e o Nottingham Forest, embora sejam dois pequenos e um gigante, você tem um cenário que você fala, pô, esse cara não é um novato no futebol. Se ele estiver fazendo merda, alguém já tinha pegado. É verdade. No lugar que ele tá desde 2010, que é o Olympiacos, é onde aconteceram as merdas. Então, pode ser que vale a pena você dar uma investigada para não correr isso com amanhã. Tirando isso, a questão do cara ter X bilhões ou menos bilhões, cara, isso não é o ponto. Primeiro que normalmente o investidor desse, ele não bota o dinheiro dele. Ele faz um fundo de investimento, um monte de gente bota, ele pega o dinheiro, vai lá e coloca. Tá? Não é o John Testor que botou o dinheiro todo no Botafogo, né? É um fundo, um monte de gente envolvida, é outra parada, irmão. Existem vários fundos de investimento no Brasil, por exemplo, onde pessoas milionárias colocam seus milhões e esse fundo fala, ó, vamos botar em tal coisa, quer? E todo mundo entra com uma fatia e tal. Não, dificilmente o dinheiro sai direto do bolso do cara, né? Mas ele me parece um cara, aí vem um lado bom, que ele tem algumas coisas que eu acho que o vascaíno se identificaria, que eu acho que seria legal pro marketing do Vasco. E que faz sentido ele gostar da ideia do Vasco. O Vasco é um clube que bate muito na tecla da questão do racismo, né, de algumas questões sociais e tal. Ele tem muito orgulho dessa parte da história dele e tal. Ele é um cara muito engajado nisso. Ele é um cara com várias causas sociais, ele faz campanha no Nottingham Forest para arrecadar fundo, ele fez eu não sei se foi um congresso, alguma coisa que eles financiaram lá em relação ao racismo. Então, assim, tem um contexto desse cara com o Vasco nesse sentido, dele se conectar com uma coisa que ele defende globalmente. O Edu Gaspar, se tiver no meio dessa história, como dizem, é muito sério, muito competente, um cara foda. Se esse cara for o cara para fazer essa condução, eu ficaria 50% mais tranquilo, tá? Um gringo chegou aqui e tá conversando comigo. Eu não sei, eu preciso saber quem é. Um gringo está chegando pelo Edu Gaspar e ele que vai ser o cara que vai tratar. Porra, tranquilizei muito. Vou lá conferir pra ter certeza, mas tranquilizei muito. Por quê? Porque é o Edu Gaspar. É um cara de carreira foda, um cara correto, competente pra caralho, estudioso, atualizado, educado, inteligente. Irmão, assim, totalmente fora da curva. Tá? A maior perda da CBF nos últimos anos foi o Edu Gaspar. Isso facilita. Só que não é pra contar com o ovo no cu da galinha no nível assim, eu quero a mesma coisa que o Botafogo teve. Você pode ter mais, você pode ter menos. Tá? Quem vai fazer essa avaliação é o cara, não há uma promessa. Né? Você não pode olhar para a conta bancária, como eu tô vendo os vascaínos fazerem na internet, e falar, mas se ele tem 3 bilhões, então o Vasco vai... Ele não chegou fazendo isso no Olympiacos, ele não chegou fazendo isso no Rio Ave, e ele não chegou fazendo isso no Nottingham Forest. Os primeiros anos de Nottingham Forest foram 10 milhões de euros de contratação. Tudo bem, estava numa divisão inferior, mas eram 10 milhões de euros. Nos últimos 2, ele falou, agora já estamos na primeira divisão, agora foi lá e botou 100 milhões de euros. Que 100 milhões de euros para a Premier League não é nenhum absurdo, tá? Se você converter, né, 600... Obviamente que sim, mas a conversão não é certa. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, eu posso te dizer que a conversão ela não existe. O dinheiro ele vale realmente aquilo que ele vale, tá? Então, 100 mil dólares, 100 mil euros. O conceito é muito parecido. Rica, mas o real vai... Ok, mas você não vai disputar no mercado em real, você vai disputar no mercado em euro. A disputa do futebol não é o mercado nacional, é o mercado internacional. Então, jogadores de alto nível eles estão no mercado internacional, portanto o valor dele é imposto em euro. Então não importa se você está no Brasil ou não, você vai pagar em euro, tá? Mas no Brasil você não vai ter o retorno em euro. Então ali tem uma dificuldade de equação do caralho, que é o seguinte, fala assim, um jogador ele custa 40 milhões de euros, se eu contratar ele pro Nottingham Forest, eu vou receber esse retorno, por premiação, torcida, venda, o caralho, em euro. Se eu contratar um jogador de 10 milhões de euros e colocar esse jogador no Brasil, eu vou receber em real. Então a desvalorização e a chance de eu ter de volta é menor. Onde que se compensa isso? Com a base. O jogador brasileiro é muito bem vendido. Ele tendo esses times, ele pode pegar jogador mediano do Vasco, botar no Rio Ave e vender de Portugal para a Europa, que ele vai vender muito mais caro do que do Brasil. Jogador de alto nível ele pode botar no Olympiacos ou no Nottingham Forest e aparecer na Premier League ou no Campeonato Grego. Ele pode equalizar ali os jogadores, as opções que ele tem e revender e ganhar ali. É uma equação grande, complicada. Acho que o Edu é um cara extremamente capaz de gerir isso. E eu torço muito para que isso funcione, que dê certo, que seria maravilhoso o Vasco ser o próximo gigante. Eu sou muito a favor das SAFs. O único porém dessa história toda que eu coloco nesse vídeo é como o Vasco bateu muito, né, em quem comprou a SAF primeira, que não foi visto, quem eram os caras, etc. Essa diretoria não pode cometer esse erro. Então, o Vasco tem que ter, no mínimo, se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, o Vasco tem que ter, no mínimo, um estudo gigante para falar, cara, olha só, nós somos atrás de tudo e realmente para nós não foi apresentado nada, nós não fomos enganados, nós somos atrás. Porque não gera aquela discussão de, será que você não sabia e não ganhou alguma coisa por fora? Então, o Pedrinho é um cara honesto pra caralho, não vai ganhar nada por fora, tenho certeza do que eu tô dizendo, meu amigo, conheço, caráter, mas outras pessoas podem ser, né, podem participar de um negócio desse tamanho. Então,
Pedrinho, se preserva, manda alguém, traz um relatório, guarda na tua gaveta, se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, você fala, não, filha da puta eu não fui. Eu fui enganado, filha da puta eu não fui. Então, eu acho que isso é importante por esses últimos anos do Vasco. Mas, cara, tomara, muito boa sorte pro Vasco nessa negociação, tomara que funcione, que seja um cara pica, sério, que seja o John Textor do Vasco e que devolva ao Vasco tudo que ele merece, porque realmente nós estamos vendo as SAFs, a diferença brutal entre a condução de um clube profissional e de um clube comandado por torcedores de terno e gravata, que é o que acontece em todos os clubes que não são SAFs. O conceito de SAF, gente, muitas vezes é muito discutido pelas pessoas, como o clube vai deixar de ser meu, o clube não vai deixar de ser meu. Não é isso. É simples assim. Existe um clube de futebol que ele é governado como uma estatal. E estatal no Brasil é prejuízo. Por quê? Porque é lugar de cabide de emprego, ninguém precisa trabalhar pra caralho, se não der resultado o dinheiro do prejuízo não é teu, é do imposto, é do governo. O clube de futebol é a mesma coisa. Quando você bota pessoas ali que alguém vai levar o prejuízo, essa pessoa tende a trabalhar muito mais sério. Você contrata o melhor profissional de marketing, o melhor profissional. Você não tá olhando pro clubezinho, se o cara é filho do dirigente, não é. Você manda uma organizada se fuder. Você fala, não quero trabalhar com vocês, eu quero que se foda. Eu sou um magnata grego, eu tô cagando pro que vocês acham. Eu não quero, vocês são violentos, eu não quero vocês aqui. E que se foda. Entendeu? Que é uma pessoa como a Leila consegue fazer no Palmeiras. Por quê? Porque ela é a Leila da Crefisa. Se ela fosse a Leilinha do Conselho Deliberativo do Palmeiras, a Mancha tinha engolido ela. Só que ninguém vai fazer um mal pra Leila, porque vai dar uma merda do caralho. Então esse tipo de cenário é o que te dá de bom numa SAF. Não é só a grana que entra. Porque a grana que entrou no Botafogo, se ele pegasse os milhões que ele pegou e investisse, como normalmente os clubes do Brasil investem, a cada 10 contratações acertam 2, o Botafogo não era campeão de porra nenhuma. Só que o Botafogo contratou uma equipe de snipers, onde ele contratou 10 e acertou 8. E é por isso que o Botafogo é campeão. E é isso que faz a perspectiva de uma SAF ser melhor. Então, seja qual for, eu acho a ideia de SAF melhor do que qualquer dirigente. Absolutamente qualquer dirigente, simplesmente porque você tem um conceito profissional por trás. Mas é isso, gente. Boas notícias, esperamos que dê certo, seja com ele, seja com a Crefisa, seja com quem for, que o Vascão venha forte aí, não sei se por ano que vem, acho que ainda tem umas vacas magras pela frente, mas que tenha perspectiva, né? E pra ele, cara, só pra finalizar, acho que é a terceira vez que eu tento finalizar, é que o assunto é muito bom, eu acho um negócio do caralho, cara, porque assim, ele estaria fazendo a melhor compra do mundo hoje, pra mim não existe negócio melhor e mais barato do que comprar o Vasco hoje. Eu não conheço nenhum negócio, claro que deve existir pelo mundo oportunidades, mas eu não conheço um time com tanta torcida, com tanto engajamento, com tanta importância midiática, com tanto poder de mobilização quanto o Vasco, que esteja à venda numa situação extremamente ruim financeira, ou seja, você compra muito mais barato. Eu não conheço um clube nessa situação. Comprar o Vasco hoje é um negócio que, se eu fosse um bilionário, com certeza absoluta eu faria. Eu acho um negócio do caralho. E esse cara tem uma coisa meio Eurico, sabe assim? Ele tem uma coisa meio... Ele manda, ele tem poder, ele gosta, né? Ele tem uma coisa assim que eu acho que o Vascaíno não... Um raro clube que não acharia isso uma coisa estranha, porque o Vascaíno cresceu com isso. Então, se ele conseguisse ser o Eurico só na parte boa, eu acho que até a parte folclórica ele consegue levar. Gregão, tu tem uma chance na tua vida aí, meu compadre, de ser um herói. Vamos ver. Você vai descobrir que a torcida do Vasco vai te dar mais que a do Olympiacos, porque o Brasil é muito maior que a Grécia. Então, você vai tomar um susto, por mais que você esteja acostumado, porque a Grécia, o Olympiacos é grande pra caralho, um time pica pra caralho, mas o futebol brasileiro é o futebol brasileiro, né, Grego? Pô, futebol da Grécia é da Grécia, né, irmão?